Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, a partir do versículo 20 agora. E logo pregava a palavra. Esse é o tema desse trecho da palavra do Senhor. E logo pregava a palavra. O início do ministério apostólico de Paulo. E logo pregava a palavra. O início do ministério apostólico. A partir do versículo 20, Atos, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. O que é que diz? Todos juntos? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Note isso. Decorridos muitos dias, e o narrador continua, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos, gente, observem, isso é família de Deus. Mas os seus discípulos, Janai querida, tomaram-no de noite, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Entendeu, Gui? Guilherme, carinhosamente Gui. Tendo chegado a Jerusalém, isso aí já é um estreitamento de tempo, viu, gente? Porque antes de ir para Jerusalém, ele passou por outros lugares. Mas o narrador está sendo bem sucinto, poder de síntese. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Não é para menos, não é, Marcelo? Mas Barnabé, ênfase Mateus, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. 3 vezes a ênfase é dada que ele falava no nome de Jesus, ele pregava Jesus. E o narrador continua: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Não é, Raquel, querida, carinhosamente Kel? Falava e discutia com os helenistas, judeus helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Entenda, helenistas aí, os judeus que falavam grego. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Só até aí mesmo, 31. E logo pregava
a palavra. O início do ministério apostólico de Paulo. E aqui dividindo esse trecho da palavra em 3 partes. A essência do seu ministério, as reações sofridas por praticar a essência e os livramentos. A essência, reações sofridas e livramentos. É o que nos é apresentado aqui, podemos chamar assim, nesse trecho da palavra. Nessa perícope, ainda que propositadamente incompleta na sua leitura hoje. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, tanto biblicamente como a nossa tradição reformada, em virtude disso, entendemos que a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, é o meio principal que Deus usa para converter e santificar. Eu vou repetir. A pregação é o meio principal que Deus usa para converter pessoas a Cristo e santificar as pessoas convertidas. A igreja precisa ser relembrada disso. E é por isso que o Paulo Anglada elaborou esse tema para esse trecho da palavra e logo pregava a palavra. O início do ministério apostólico. Esse tema não é nosso, de Paulo Anglada. É mérito dele. E aquilo que é bom eu não preciso mudar. A gente só pega carona, né, guerreiro? Para quê, não é? Nós não estamos em busca de sermos inéditos. Nós estamos em busca de sermos fiéis a Cristo. Os nossos catecismos menor e maior deixam bem claro que os meios ordinários e exteriores que Deus determinou para aplicar os benefícios da obra de Cristo são pregação da palavra, ministração dos sacramentos e oração, restritamente falando. A igreja precisa relembrar isso. Foi o próprio Deus que estabeleceu a pregação da palavra do Evangelho como meio principal, Janai, para converter pessoas a Cristo e para santificar os convertidos. Por isso que Lloyd Jones, naquele clássico livro dele, e para quem anseia pregar, tem que ler esse clássico, Pregação e Pregadores, que nada mais, ele foi composto por uma conferência que ele fez na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte. E aí, pegaram essas palestras dele, transformaram no livro, Pregação e Pregadores. E lá, Lloyd Jones deixa bem claro o que a Bíblia diz. Por exemplo, a principal tarefa de um pastor é pregar a palavra, é pregar o Evangelho com fidelidade, no poder e pelo poder do Espírito Santo, porque é a palavra que converte e é a palavra, Cleuma, que santifica. E é isso que enxergamos logo no início do ministério do apóstolo Paulo. Alisson, querido, jovem precioso. Logo no início nos é dito aqui por Lucas Breno, que ele fez isso. Versículo 20 aqui, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o filho de
Deus. E logo, e aí vamos encontrar o apóstolo Paulo, em toda a sua jornada apostólica, fazendo principalmente isso, pregando a palavra. Pregando, ensinando. Observem o que ele vai dizer. Observe aí. Na primeira carta de Timóteo. A segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Observe aí, queridos, o que o apóstolo Paulo nos diz aí, na segunda carta de Timóteo, o capítulo 2, salvo engano da nossa mente limitada, sobre essa principal tarefa que lhe foi confiada e a nós também. Eu confundi o texto, ou será que é mesmo a primeira carta? Bota aí na primeira carta aí, guerreiros do Senhor. É na carta de Timóteo. Ou eu confundi o versículo, ou eu estou confundindo o livro, se é a primeira ou a segunda, mas a gente resolve agora. Deixe-me encontrar aqui. Isso, é a primeira mesmo, não é? É isso mesmo, capítulo 2, versículo 7. É porque tinha um outro versículo ali. A primeira Timóteo, eu falei segundo. Vamos lá, o que é que diz o texto aí? Para isto fui, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Volte novamente aí, João ou Tiago. Para isto fui designado pregador. Agora, para entender a força desse versículo, volte aí mais ou menos uns 3 versículos antes aí, sonoplastia. Isso ali. Pode voltar para o 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Observe agora a força. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho, grife aí, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Agora sim você entende. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo está dizendo, essa é a minha principal tarefa. Agora, a segunda carta, capítulo 2, ou melhor, a segunda carta, primeiro capítulo, versículo 11. A segunda carta, primeiro capítulo, versículo 11. O que é que diz o texto aí? Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Aí você precisa perceber o contexto. O contexto que dá força a essa fala dele. Aí volta novamente. O contexto imediato. Essa é a linguagem que nós usamos em hermenêutica bíblica e reformada. O contexto imediato. O que vem antes ou depois dessa fala. Volte um pouquinho aí. Mais ou menos uns 3 versículos também, por favor. Isso, ótimo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Quem é esse encarcerado? Ele, Paulo, Cléo, querida. Que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, Beto, Rosa. A favor de quem? Do evangelho, Lenê, Pedro. Do evangelho, segundo o poder de Deus.
que nos salvou, Diácono Júnior, e nos chamou, Ilka, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, presbítero Aldo, antes dos tempos eternos. Aí agora você vai entender. O 11 agora, a força disso. Para o qual, todos juntos, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. A igreja precisa ser relembrada que a sua principal tarefa, muito especialmente dos seus pastores, é pregar a palavra. Porque, do contrário, a própria igreja passa a ser culpada de querer que os seus pastores façam 1001 coisas, menos a pregação da palavra. E a pregação da palavra que converte e santifica. Pregação da palavra feita com fidelidade, no poder e pelo poder do Espírito Santo. Isso é tão real que eu vos convido a voltarmos um pouquinho para o capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Aquele probleminha lá entre as viúvas dos judeus, digamos assim, natos mesmo, e dos judeus helenistas. Uma briguinha ali, porque achavam que a distribuição não estava sendo corretamente. Surge um problema ali. E quando surge esse problema, eles procuram os apóstolos e observem como os apóstolos respondem. Ora, naqueles dias, eu gosto dessa palavra, Janai, multiplicando-se, Vera Cabral, o número dos discípulos, a igreja não é ela não sofre de numerofobia. Ela não tem medo de números. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, problema na igreja sempre teve. Nada de leitura romântica, uma leitura romântica exagerada, de achar que a igreja do primeiro século não tinha problema. Tinha. Vai ter problema até a volta de Cristo. Agora, essa verdade aí não é para a gente fazer vista grossa. Confundi aqui o... Observe, Flávia. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram o quê? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por favor, em o nome de Cristo, Paulo não está aqui tirando a importância do servir as mesas. Ou melhor, Paulo não, o colégio apostólico, Paulo até esse momento não existia como apóstolo. Ele só está reconhecendo a questão de cada um no seu posto de trabalho. Cada um servindo conforme o dom que recebeu. Aproveitando que o colégio apostólico não está desprezando o servir às mesas, é que a partir daí começa oficialmente, na nova aliança, o ministério do diaconato. Mas o que me chama a atenção é que ele diz, não é razoável que abandonemos a pregação da palavra. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é para fazer uma tarefa que não é nossa na igreja. É aí que a gente entende a questão da diversidade de dons. Então, meus irmãos, entenda, não é razoável. Aí ele continua. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais Felipe, Jairo,
encarregaremos deste, vejam a nobreza do diaconato, a nobreza do serviço, servir às mesas, ou seja, servir a necessidade dos santos. É só olhar os critérios. Então Paulo leva a sério isso. E aí agora o versículo 4. E quanto a nós, ele vai reforçar, Daniel. E quanto a nós, faremos o quê? E ao ministério da palavra, gente. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu já falei aqui que um santo de Deus deu um tremendo de um vacilo uma vez. Num bate-papo formal, dizer que pregar, até Pedro Bial prega. Mentira. Eu estou falando de pregação feita por alguém chamado por Deus. Pedro Bial não vai pregar nunca. Ele pode dar uma palestra. Foi o santo de Deus que por um vacilo disse isso. Eu não posso ir de encontro ao próprio Deus, eu preciso ir ao encontro dele. Quando o próprio Deus, Breno, diz que é pela pregação. Então Paulo inicia o ministério apostólico entendendo que a essência do ministério é pregar a palavra de Deus. Porque Deus determinou que seria pela pregação da palavra que ele iria converter pessoas e que ele iria santificar. É que ele faria a igreja crescer em qualidade e também em quantidade. E observe que uma igreja que leva a sério a pregação, como deve ser feita, ela cresce. Ela cresce. Pode acreditar. Mas eu não quero ficar só aqui não, eu quero reforçar outros textos com vocês. 2 Timóteo capítulo 4. Vejam Paulo dando aula de poimênica. O que é poimênica? É a palavrazinha oriunda lá do grego que se refere a pastor. Poimênica. É até uma disciplina do seminário. Quem é vocacionado, não é? Vai estudar essa disciplina também lá na Departamento de Teologia Aplicada. Tem lá essa cadeira, poimênica. Em outros seminários por aí, não presbiteriano, é chamada de teologia pastoral. Não é, pastor Abraão? Mas entre os presbiterianos, nos seminários presbiterianos, reformados, essa disciplina é chamada de poimênica. Ou seja, teologia pastoral. O pastor lá é ensinado, o seminarista é ensinado o que é ser pastor, o que um pastor faz e tal. Observe esse texto comigo. Paulo tomou conhecimento da situação da igreja em Éfeso. Nessa época aí, Timóteo também estava lá em Éfeso. E Paulo tomou conhecimento que tinha gente lá sentindo coceira Cléo nos ouvidos. Tinha gente lá, presbítero amado Moisés, assim, querendo novidades, querendo coisas não bíblicas. Aí ele escreve, vamos ler juntos? Conjuro-te perante Deus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, Timóteo. Insta, quer seja oportuno, Carlos queridos, quer não, corrige, repreende, exorta. Agora vem aí a tônica, com toda a longanimidade e doutrina. Aí agora você vai entender o porquê por que Paulo inicia esse discurso chamando Timóteo para um juramento. Um juramento. A razão vem agora. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, Timóteo,
ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Carla Gil. Então Paulo começa o ministério entendendo que a principal tarefa dele era pregar a palavra. E quando ele foi tentado, até mesmo pela igreja, tanto o colégio apostólico como Paulo, quando eles foram tentados a marginalizar a principal tarefa deles, que era pregar, eles disseram, não. João 17, oração sacerdotal de Cristo. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Aí você volta para Atos para encerrar por hoje. Eu não vou fechar esse trecho hoje sem pressa. Nós não queremos simplesmente dar um relatório pastoral na próxima RIO, que acontecerá em Araripina em fevereiro. Nós queremos ver a igreja do Senhor santificada. Eu vou dar meu relatório lá, mas eu não leciono tendo como principal objetivo esse. Meu principal objetivo ao pregar a palavra, ao ensinar para a igreja, é um dia poder ouvir do dono dela, servo bom e fiel. Presbitério é consequência, deve ser respeitado, não é, guerreiro? O principal é quem? É ele. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa deve ser a nossa motivação principal. Claro e evidente, oferecer meu relatório também ao presbitério, que é uma instância do nosso presbiterianismo, que deve ser respeitada, sim, mas a principal é o dono da igreja. É que ele olhe para mim e diga, isso, continue, muito bem. Então, para encerrar por hoje, eu quero ler um texto para você. Eu citei o texto não, né? Aliás, Atos 9, é isso, para voltar para Atos 9, para encerrar por hoje. Observe aí comigo. Essa é coisa de quem pratica digressão e divagação. Faz parte. Vai encontrar Paulo fazendo isso também, viu? Nas suas cartas. Digressão e divagação. Não encare isso como algo pejorativo, não. Você vê isso nas cartas de Paulo. Ele está tratando de um assunto aqui, daqui a pouco você não entende. Paulo sai, não é? Lá na frente ele volta. Isso propositadamente. No meu caso, não é empolgação pura mesmo. A partir do versículo 20 novamente. Só para encerrar por hoje, só para relembrar. Vamos lá. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aí continua a leitura. Ora, todos que ouviam estavam atontos, diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? E aí o texto continua. Saulo, porém, agora observa, viu? No 20 é dito que ele logo pregava a palavra. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ou seja, a principal tarefa, Marcelo, Rúbia, Silvio, Magali, principal tarefa, Luzia, Davi. Mas aí tem o próximo versículo também, que nos diz o seguinte: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, o 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. E ele prossegue. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram no cesto. Desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco, só até agora, pregara
ousadamente em nome de Jesus. Pregara. Qual é o testemunho que Barnabé dá de Paulo? Ele foi encontrado agora, pregando. O homem agora está pregando Cristo. É Cristo. É o que nós temos que fazer como primeira igreja presbiteriana. Deus seja louvado pelo nosso colégio pastoral. Nós temos aqui, graças a Deus, um culto bíblico reformado, equilibrado, saudável. Nós precisamos sempre relembrar. Não permitamos jamais que o tempo razoável para a pregação da palavra venha a ser sequestrado. Jamais. Nós temos igrejas hoje por aí e falamos isso com tristeza, não é para acusar não. Onde passam 1h30 cantando, 15 minutos para pregar. Seria menos mal se pelo menos os 15 minutos, para quem tem poder de síntese, pregassem mesmo. Mas são 15 minutos de autoajuda pura. É uma tristeza no coração. E repito, irmãos, nós não estamos aqui simplesmente para acusar, não. É para a gente chorar por isso. Mas o que nos impressiona não é só isso. É que as pessoas que estão, os adeptos dessas amadas igrejas, e eu falo amadas porque eu jamais vou encarar a igreja do Senhor com depreciação, apesar das suas falhas. Sai de um trabalho desse dizendo, foi bênção. Que bênção. A palavra não foi pregada e que bênção. Que bênção o quê? Como é que o noivo está encarando isso, gente? Presbítero Aldo, para a gente encerrar, guerreirão, porque minha hora hoje, nossa hora já foi. São 21h14. Por esta causa, ou por esta razão, em que muitos sedentos da palavra estão procurando em outras fontes verdadeira a alimentação própria daquilo que lhes falta aonde estão. Isso, guerreiro. Essa é a razão. Entendeu? Boa fala. Eu estava com essa palavra agora há pouco, ou melhor, a credencial de Paulo foi a pregação da palavra de Deus. Então, voltando ao assunto, aonde a gente infelizmente ouve, bem aqui próximo, no interior por aqui, em que igrejas que só massageiam o ego, muitos irmãos que são convertidos, sedentos da palavra, estão procurando em outras fontes e verdadeiras o alimento cotidiano que lhes falta. Observação pertinente, homem de Deus. Quando começam a perceber que o que estão recebendo lá não tem nutrição espiritual, quando começam a acordar, aí saem em busca mesmo, verdade. Tem um qualificador importante, reverendo, quando ele diz assim, ousadamente. Isso, né? guerreiro. Isso é muito forte. Boa também, então, guerreiro. Paulo não simplesmente pregava, mas ele pregava com muita firmeza, com propriedade. Eu acho que esse ousadamente ele, né, caracteriza bastante aí o estilo de trabalho que ele fazia. Excelente, guerreiro. Voltando ainda para a fala do Aldo, repito, gente, é para a gente orar por essas igrejas, chorar por elas. Não é simplesmente a gente empinar o nariz e não, é para a gente chorar. Mas ao mesmo tempo, um alerta para que não sigamos a mesma rota, que é perigoso. Paulo escreve aos Gálatas, vocês começaram tão bem, está lá. Vocês começaram tão bem e vocês agora estão... Está lá, gente. Quem vos fascinou? Isso no primeiro século. Mas aí, queridos, tem uma fala que é em cima da fala do presbítero Eduardo, foi muito boa. Valorize a sua igreja. Valorize a sua igreja que tem palavra. Aqui eu não estou fazendo, puxando sardinha para a gente não, querido. Valorize a sua igreja, que leva Deus a sério, leva a palavra a sério. Perfeita não é,
Não tem uma perfeita na terra. Mas ainda para falar desse guerreiro, muito pertinente, o presbítero Clécio, e aí agora vou cutucar nos reformados. Porque alguns reformados acham que pregar a palavra não importa se você prega com frieza ou não. Não. Paulo pregava ousadamente, com intrepidez. Aí eu volto para o clássico de Lloyd Jones, porque num dos capítulos do livro ele diz: é triste saber que tem pregadores que pregam a verdade como se fosse mentira. E aí ele faz menção aos artistas que pregam a mentira nos seus filmes como se fossem verdade. Luz e calor, guerreiro. Essa é a linguagem do guerreiro. Então a gente também vê essa falha também às vezes no meio reformado. E é por isso que estranhamos às vezes quando vê uma igreja presbiteriana ou o seu pastor sendo arrojado, sendo intrépido, aí logo querem chamar de, não é? Apelidar de ousadia, o poder do Espírito Santo. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe. Prossigamos. Isso não é só aqui não, é o Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, é em todo lugar. Tem muito para ser feito. Essa questão da essência e da forma é muito importante. Essência e forma, também na pregação. O pastor pode ser criativo, sim, na pregação. Uma criatividade que não venha mexer na essência da palavra. Então tem gente por aí. Eu tenho um livro muito bom para quem gosta dessa área também, viu? Agora ele é denso, é para quem já está na caminhada. O texto antigo e o pregador contemporâneo. O texto antigo e o pregador contemporâneo. Sidney Greidanos. Então você que não está acostumado com essa leitura, não compre não, você vai deixar o livro na prateleira. Mas você que já está acostumado com homilética, essas coisas, leia. O texto antigo e o pregador contemporâneo. Por que eu estou narrando esse texto? Esse livro? Porque às vezes nós, pastores, precisamos tomar cuidado, muito especialmente nós reformados. Porque nós aprendemos muito bem no seminário a levar o povo para o texto. É justamente a questão da exegese, historicidade, geografia, tal. A gente tem uma dificuldade enorme de tirar o povo do texto e dizer agora viva hoje. Ou seja, a aplicação. É uma falha nossa reformada, guerreiro. Nós temos uma tendência a essa falha. Em contrapartida, você vai encontrar pastores que não têm essa força de levar o povo para o texto, mas os caras são bons em aplicação. São bons em aplicação. Carlos. Isso, guerreiro. Ler, explicar e aplicar. A nossa tendência é a falha na aplicação. Leitura e explicação, os reformados, mas a nossa falha, a nossa tendência é na aplicação. Então que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Participe, a fala do presbítero Adoaldo e do presbítero Clécio enriqueceram muito aqui. Então participe, queridos. Eu sei que às vezes na quinta-feira o tempo é corrido, vocês vão sempre entender o horário, mas participem, porque nós fazemos teologia juntos, nós aprendemos juntos. O Espírito Santo usa você também. Cada um conforme o dom que recebeu. Ok?